Olá, pessoal! Após uma enxurrada de e-mails que eu recebi de muitos de vocês, finalmente criei vergonha na cara e estou aqui de volta para finalizar o nosso curso de obrigações. Na aula de hoje, daremos sequência ao tema da cláusula penal para finalmente darmos início ao último ponto do direito obrigacional, que é exatamente arras. Mas para chegarmos em arras, nós temos que encerrar aquele assunto pendente, que ficou faltando analisar a parte final, que é exatamente a cláusula penal. Para quem não recorda, cláusula penal representa aquela penalidade, aquela multa prevista no negócio jurídico para o caso de inadimplemento da parte. Então, se o negócio jurídico contiver a previsão de uma penalidade para punir a parte inadimplente, essa penalidade recebe o nome de cláusula penal, também conhecida como pena convencional ou simplesmente multa, que é como os leigos normalmente se referem a ela. Falamos que a cláusula penal tem natureza acessória. Ela serve com efeito como um acessório da obrigação principal. O principal é a obrigação, é cumprir a obrigação. É isto que se impõe à pessoa do devedor. Se o devedor não cumprir a obrigação, aí sim, ele vai incorrer nesse acessório que é a cláusula penal. E vimos que a cláusula penal pode ser estipulada juntamente com a obrigação principal ou em ato posterior. Ela pode vir junto com a obrigação principal, como também ela pode ser firmada em ato posterior, conforme entendimento legal expresso. Na sequência, nós abordamos as espécies de cláusula penal. E dissemos que a cláusula penal pode ser compensatória ou moratória. O que seria cláusula penal compensatória? Muito simples. Cláusula penal compensatória é aquela prevista para o caso de inadimplemento absoluto, que é exatamente o inadimplemento que retira a utilidade da obrigação. Portanto, se ao cometer o inadimplemento, a obrigação perde a sua utilidade, fica frustrada em seu fim. Exemplo, o costureiro que atrasa a entrega do vestido da noiva. E a noiva vem a se casar sem o vestido que foi contratado. Percebam que esse inadimplemento retira toda e qualquer utilidade a uma posterior satisfação do débito. Para a noiva, o vestido não serve mais. Então temos aqui inadimplemento absoluto. Portanto, vindo a ser prevista uma cláusula penal para o caso de inadimplemento absoluto, esta cláusula penal recebe o nome de cláusula penal compensatória. E nós dissemos, e deixamos muito claro, que estipulada a cláusula penal compensatória para o caso de inadimplemento absoluto, a mesma se converte em alternativa a benefício do credor. Como assim alternativa a benefício do credor? O credor ele pode optar, pessoal, entre a exigência da obrigação ou o pagamento da cláusula penal. Então o credor tem essas duas opções. Ou ele pleiteia em juízo o cumprimento da obrigação ou o adimplemento da cláusula penal. Ou um ou outro. Daí a ideia de alternatividade, que se coloca diante de uma cláusula penal compensatória. A segunda espécie de cláusula penal recebe o nome de cláusula penal moratória. E a cláusula penal moratória é prevista para o caso de mora. E o que é mora? Basta lembrar. Mora
representa um descumprimento da obrigação que não chega a retirar a futura possibilidade de um pagamento. Na mora, a obrigação foi descumprida. Entretanto, ela permanece útil ao seu fim. Se posteriormente o devedor pagar a dívida, esse pagamento trará utilidade à outra parte. Exemplo típico é o do inquilino que atrasa o aluguel. Se ele atrasa o aluguel, ele está em mora. Vindo posteriormente a pagar o aluguel atrasado, o proprietário vai receber de braços abertos. Afinal de contas, para o proprietário, o recebimento do aluguel a qualquer momento será útil, será interessante sob o ponto de vista econômico. Então é por isso que quando se estabelece cláusula penal para o caso de mora, nós temos uma cláusula penal moratória. E a natureza jurídica da cláusula penal moratória é cumulativa. Com efeito, estipulada a cláusula penal para o caso de mora, o credor pode exigir o cumprimento da obrigação juntamente com a satisfação da cláusula penal. Pede-se uma coisa e outra. A obrigação mais a cláusula penal. No exemplo, o inquilino atrasa o aluguel. Existe a previsão de uma multa. Então, o proprietário, ele pede o aluguel atrasado mais a multa. Essa é a ideia da cláusula penal moratória. Na sequência, debatemos os limites da cláusula penal. Qual o valor máximo a que a cláusula penal pode chegar? Nesse ponto, foi esclarecido aqui que a cláusula penal não pode exceder o valor da obrigação principal. Ela não pode ser superior ao valor da obrigação principal, exatamente por conta de sua natureza acessória. Se a cláusula penal é acessório da obrigação, portanto, o seu valor não pode ultrapassar o valor da obrigação. Qualquer excesso que se constate daria margem a um pedido de redução judicial. Então, o juiz, ele pode, aliás, ele deve decretar a redução da cláusula penal toda vez que o seu valor exceder o limite da obrigação principal. Entretanto, existem duas outras hipóteses previstas no Código Civil em que a cláusula penal também deve ser reduzida. A cláusula penal deve ser reduzida pelo juiz, primeiramente, quando o seu montante for manifestamente excessivo ou quando a obrigação tiver sido cumprida em parte. Portanto, se o montante da cláusula penal for manifestamente excessivo ou se a obrigação tiver sido cumprida em parte, o juiz deve decretar a redução. No primeiro caso, fala-se em montante excessivo quando a cláusula penal é fixada de maneira exagerada, de maneira desproporcional àquilo que razoavelmente seria de exigir diante do inadimplemento. Imaginem vocês, uma multa que se estabelece num contrato de locação. O inquilino que atrasar o aluguel pagará 90% do valor atrasado a título de multa. Quer dizer, esse inquilino vai ter que pagar o aluguel atrasado mais 90% do valor a título de multa. É muito. É um exagero. Normalmente, o judiciário está conferindo para atraso de aluguel cerca de 10%, mais ou menos. Então, se o valor for muito superior a este, for manifestamente excessivo, ainda que dentro do limite do valor da obrigação, ainda que dentro daquele quadro que nós propusemos anteriormente, de que a cláusula penal não pode superar o valor da obrigação, mas se dentro desse limite o seu montante for exagerado, for desproporcional, for excessivo, aos olhos do juiz, o juiz deve decretar a redução da multa. E o segundo caso, em que o juiz também deverá decretar a redução, é quando a obrigação tiver sido cumprida em parte. Exemplo, se o inquilino pagou metade do aluguel, então a multa devida só vai incidir sobre a outra metade. Ela vai ter que ser deduzida do total. Não seria justo pagar uma multa integral
quando metade da obrigação foi cumprida. Então, quer a lei que o juiz reduza a multa no caso de a obrigação ter sido cumprida em parte. E depois nós atentamos para a problemática das obrigações indivisíveis. Dissemos que toda vez que uma cláusula penal for alocada em uma obrigação indivisível, todos os devedores respondem pela multa, caindo em falta um deles. Ainda que só um dos devedores cometa o inadimplemento, todos os demais incorrerão na cláusula penal. Entretanto, a multa só pode ser exigida integralmente do culpado, daquele que deu causa ao atraso, daquele que deu causa à inadimplência, respondendo os demais apenas por suas quotas. Então lembrem, se existem vários devedores em obrigação indivisível e um deles cair em falta, a multa pode ser exigida de todos. De que maneira? O culpado pode ser chamado a responder integralmente, enquanto que os não culpados só responderão de modo proporcional às suas quotas. Considerando que os não culpados respondam, a eles assistirá regresso contra aquele que deu causa à aplicação da pena. Não é justo que os não culpados paguem parcela de uma multa e fiquem com prejuízo para si, quando na verdade foi o checheiro, ou seja, o inadimplente, que deu causa a todo esse problema. Então os não culpados, posteriormente, que tiverem arcado com as suas cotas, com as parcelas proporcionais às suas cotas no pagamento daquela multa, eles vão ter regresso contra o filho da mãe que deu causa à incidência da cláusula penal. Essa é a ideia. Dando sequência ao assunto, vamos agora analisar o artigo 415 do Código Civil. Observem aqui comigo. Quando a obrigação for divisível, só incorre na pena o devedor ou herdeiro do devedor que a infringir e proporcionalmente a sua parte na obrigação. Uma solução, diga-se de passagem, muito justa. Percebam que o dispositivo trabalha as obrigações divisíveis. E o que são obrigações divisíveis? Vamos ao conceito. Acompanhem comigo. Obrigações divisíveis são aquelas em que o objeto comporta a possibilidade de divisão. Então, são obrigações cujo objeto comporta a possibilidade de divisão. Um bom exemplo, uma obrigação pecuniária. Se a pessoa financia a compra de um apartamento, a compra de um carro, ela pode parcelar os valores em tantas prestações quantas forem autorizadas pela outra parte. Então, nos parcelamentos de débito, está se dividindo ao longo do tempo o cumprimento da obrigação. A obrigação vai ser cumprida, mas não à vista, e sim de forma parcelada. Então, o débito pecuniário é um débito onde, por excelência, se admite a possibilidade de pagamento parcelado, de pagamento dividido. O grande problema é quando nós colocamos mais de um devedor dentro de uma obrigação divisível. Reparem só. Vamos supor que nós tenhamos aqui 3 devedores. D1,
D2 e D3, vinculados a um débito cujo montante é de 30 mil reais. Ora, se eu tenho 3 devedores em obrigação divisível, de acordo com o entendimento romano, concurso partes fiunt. Concurso partes fiunt. Depois eu escrevo. O que significa isso? Que a obrigação se divide em tantas partes quantos forem os envolvidos. A obrigação vai se dividir em tantas partes quantos forem os envolvidos. Lá no esquema, concurso partes fiunt. Seria a dicção latina deste princípio que acabamos de verificar. Então, na prática, se eu tenho 3 devedores vinculados a um débito de 30 mil reais, este débito de 30 mil será dividido em tantas partes quantas forem os devedores envolvidos. No caso, será dividido em 3 partes, ficando 10 mil para cada devedor. Então, D1 pode ser chamado a responder por 10 mil, D2 pode ser chamado a responder por 10 mil e D3, finalmente, pode ser chamado a responder por 10 mil reais. Vamos imaginar, pessoal, que neste contrato houvesse uma cláusula penal. Uma cláusula penal que impusesse uma multa de 10% em caso de atraso. Observem aqui. A cláusula penal, ela estabelece 10% do valor da obrigação caso ocorra atraso. Vamos imaginar que D1 atrase o pagamento. Se D1 atrasar o pagamento, qual o valor pecuniário da multa que ele deverá pagar? É aqui que entra em cena o artigo 415. Nas obrigações divisíveis, só vai responder a parte que descumpriu a obrigação. Então, se D1 atrasou, só D1 responde pela cláusula penal. E proporcionalmente à sua parte, ou seja, os 10% que D1 vai pagar, incidem sobre aquela terça parte a que ele se obriga. Incidem sobre 10 mil reais. O total não é 30 mil. Se são 30 mil reais para 3 devedores, então cada devedor está devendo quanto? 10 mil. Caso D1 cometa a mora, o atraso, a multa vai incidir sobre aqueles 10 mil que D1 está devendo. 10% de 10 mil dá quanto? R$1.000. Então D1 terá de pagar o total de 11 mil reais ao credor. Por que 11 mil? 10 mil, que era o que D1 já devia, a sua parte, mais 1.000 correspondente à multa de 10% sobre o total da obrigação. No caso, quando eu falo total da obrigação, é o total que ele deve pagar, que, como vimos, soma 10 mil. Voltemos ao artigo 415. Lá se diz, olhem lá, quando a obrigação for divisível, só incorre na pena o devedor ou herdeiro do devedor que a infringir. Essa parte é importante. O devedor ou herdeiro do devedor que a infringir. E na sequência, e proporcionalmente à sua parte na obrigação. Então o artigo nos permite extrair 2 conclusões. Na obrigação divisível, só vai incorrer na multa o devedor
que infringir a obrigação. Então, se D1 atrasa, se D1 é em curso em mora, somente D1 vai responder pela cláusula penal, vírgula. E essa responsabilidade, ela é proporcional à sua parte. Proporcional à sua parte. Se a parte de D1 soma R$10.000, a multa de 10% vai incidir sobre aqueles 10 mil, totalizando R$1.000. Então, D1 paga 10 mil como valor correspondente à sua parte na obrigação, mais 1.000 a título de multa. Essa seria a ideia. Passemos agora ao próximo artigo. Artigo 416. Para exigir a pena convencional, não é necessário que o credor alegue prejuízo. Pessoal, o entendimento dominante é o de que a cláusula penal incide de pleno direito. E se a cláusula penal incide de pleno direito, a sua exigência não está condicionada à alegação de prejuízo. Em outras palavras, ainda que não haja prejuízo algum, se o devedor atrasa, se o devedor incorre em mora, se o devedor incorre em inadimplemento absoluto, seja lá o que for, a multa pode ser exigida de sua pessoa. Vamos imaginar o caso de um inquilino atrasar o aluguel. Caso simples. Para o proprietário, aquele atraso é indiferente, não vai nem vem. Se o proprietário recebeu o aluguel no vencimento, ótimo. Se ele receber depois, tanto faz. Não haverá problema algum, mesmo porque o dinheiro vai ficar parado. O proprietário não precisa daquele dinheiro com urgência. Entretanto, o seu inquilino atrasou. Gente, mesmo que o proprietário do imóvel não sofra prejuízo algum com aquele atraso, mesmo que o destino que ele dê ao dinheiro seja rasgá-lo, ou então fazer doação para mendigos, se o inquilino atrasou, o proprietário pode exigir a cláusula penal, mesmo que o proprietário não tenha sofrido prejuízo algum. Mesmo que o destino que ele desse ao dinheiro fosse a lata do lixo. Diante do atraso do inquilino, o proprietário tem o direito de exigir a cláusula penal. Por que isso? Porque a cláusula penal incide de pleno direito. A sua exigência não está condicionada à alegação de prejuízo. E nesse ponto, a cláusula penal vai se diferenciar das perdas e danos. Porque, reparem bem, se não houvesse cláusula penal, o proprietário teria que discutir na justiça as perdas e danos sofridos. Ocorre que, para discutir perdas e danos, o sujeito deve provar danos emergentes e lucros cessantes. Ele deve trazer para a justiça essa discussão e demonstrar para o juiz o dano emergente e o lucro cessante que veio a sofrer. Estão percebendo a diferença? Sem cláusula penal, o credor terá que discutir e provar as perdas e danos sofridos, incluídos aí os danos emergentes e lucros cessantes. Porém, na hora em que se prevê no contrato a cláusula penal, é muito mais simples. O credor pede a incidência da multa, independentemente de alegação de qualquer prejuízo. Essa é a ideia do artigo 416, caput, do Código Civil. E para finalizarmos esse assunto, uma breve referência ao parágrafo único do artigo. Observem. Ainda que o prejuízo exceda ao previsto na cláusula penal, não pode o credor exigir indenização suplementar, se assim não foi convencionado. Se o tiver sido, a pena vale como o mínimo da indenização, competindo ao credor provar o prejuízo excedente. É um artigo de redação complexa, mas que é importantíssimo para entendermos a cláusula penal.
Vamos traçar um esquema geral e fazer um comparativo. Cláusula penal, perdas e danos. Observem aqui comigo. Foi dito que nos contratos que não trazem previsão de cláusula penal, o credor terá que discutir e provar para o juiz as perdas e danos sofridas. Por perdas e danos, entendam-se os danos emergentes e os lucros cessantes. Acontece que, no momento em que é inserida uma cláusula penal no contrato, toda essa discussão se torna supérflua, desnecessária, já que a cláusula penal ela vai representar um substitutivo às perdas e danos. E pelo que foi dito no caput do artigo 416, para exigir a cláusula penal não é necessário alegar prejuízo. Pois bem, vamos supor que o valor da cláusula penal seja muito diminuto, seja bastante reduzido. A noiva contratou com o estilista a confecção de um vestido a ser usado no dia do seu casamento. Multa, caso ocorra atraso, R$100. Olhem bem para mim, pessoal. Raciocine comigo. Se essa noiva não recebeu o vestido, os R$100 a que ela tem direito a título de multa vão compensar o dano que ela sofreu? R$100 dá para pagar todo o transtorno, toda a desilusão, todo o sofrimento, toda a angústia em que a noiva incorreu por não ter recebido o vestido. É muito pouco. É uma quantia ínfima diante do prejuízo sofrido por essa mulher. Então temos aqui uma cláusula penal que vale isso aqui, ó. É menor do que o salário do professor Raimundo. Uma cláusula penal pequenininha, diante de um prejuízo monstruoso que a pessoa sofreu. A pergunta é: se a cláusula penal for de valor insignificante ou irrisório, não der para cobrir os prejuízos sofridos, pode a parte prejudicada pleitear perdas e danos? Pode a parte prejudicada discutir danos emergentes, lucros cessantes ou mesmo danos morais? Como é que essa questão é debatida? Nós temos duas correntes. Para uma primeira corrente, a previsão da cláusula penal implica renúncia às perdas e danos. É mais ou menos assim: colocou cláusula penal no contrato, então não pode discutir perdas e danos. Contente-se com a cláusula penal. É o que sugere uma primeira corrente. Para uma segunda corrente, que é avessa à ideia do enriquecimento sem causa, entende-se que pagar uma cláusula penal diminuta implica enriquecer às custas da miséria e do sofrimento alheio. Então, como a lei é contra o enriquecimento sem causa, a ideia é que, se a multa for insignificante, a parte lesada, a fim de que o inadimplente não enriqueça, poderia pleitear perdas e danos, poderia discutir perdas e danos em juízo, para além da cláusula penal. É o que sustenta uma segunda corrente. Das duas correntes abordadas, qual aquela adotada pelo Código Civil? Resposta: primeira parte do parágrafo único. Observem. Ainda que o prejuízo exceda ao previsto na cláusula penal, leiam comigo, não pode o credor exigir indenização suplementar. Vejam bem, ainda que o prejuízo seja muito maior do que o valor previsto na cláusula penal, não pode o credor exigir indenização suplementar. Não pode o credor exigir perdas e danos, mesmo que ele tenha sofrido um prejuízo infinitamente superior
aquela miséria da cláusula penal, esse credor não pode exigir indenização suplementar. Contente-se com a multa. Fique contente com a cláusula penal. Nada mais pode ser exigido. É um verdadeiro pé na bunda da parte que sofreu o inadimplemento. Entretanto, se a parte foi esperta, se a parte conhece direito civil, se a parte fez o curso do Mário Godoy, a coisa pode mudar de figura. Ela vai poder virar o jogo. Vejam vocês, volta para o exemplo. Está lá a cláusula penal, prevista para substituir as perdas e danos. Estão vendo? Vamos imaginar que a parte que assinou esse contrato tenha colocado uma segunda cláusula ao lado da cláusula penal. Que segunda cláusula é essa? Uma cláusula de cumulatividade com indenização suplementar. Como assim, Mário? Quando o contrato foi assinado, estava lá a cláusula penal em valor irrisório. Só que, ao lado dessa cláusula penal, a parte fez questão de incluir uma segunda cláusula. Uma segunda cláusula que permitiria a cumulatividade com indenização suplementar, havendo maior prejuízo. A noiva coloca lá no contrato, se o vestido não for entregue, multa, R$100. E embaixo, a presente multa de R$100 pode ser cumulada com indenização suplementar, uma vez provado prejuízo excedente. Então vejam que a noiva se resguardou. A noiva, ela se policiou ao assinar aquele contrato. Ela não assinou o que apresentou para ela, ela assinou, mas fez questão de inserir uma cláusula de cumulatividade com indenização extra, caso ela provasse um prejuízo maior. Aí, diante dessa inserção da segunda cláusula, da cláusula de cumulatividade, seria possível, sim, diante do valor irrisório da cláusula penal, pleitear perdas e danos. Pleitear perdas e danos a título de indenização suplementar. Observem aqui a segunda parte do artigo. Está lá. Ainda que o prejuízo exceda ao previsto na cláusula penal, não pode o credor exigir indenização suplementar, se assim não foi convencionado. Essa parte final é importante. Se assim não foi convencionado. Se o tiver sido o quê? Se o tiver sido convencionado a cláusula de indenização suplementar. Se tiver sido convencionada a cláusula de indenização suplementar, se houver essa cláusula azulzinha no contrato, observem, na sequência, a pena vale como o mínimo da indenização, competindo ao credor provar o prejuízo excedente. Portanto, caso o credor queira se reservar a prerrogativa de discutir perdas e danos no contrato que traz a cláusula penal, é preciso que ele insira nesse contrato a segunda cláusula, a cláusula de indenização suplementar, que vai trazer para ele a possibilidade de pleitear perdas e danos diante do caráter irrisório da multa. É isso, pessoal. Damos aqui por encerrado o tema cláusula penal e na próxima videoaula encerraremos obrigações com arras. Até lá!